Meus amigos e amigas do sétimo ano, boa tarde. Trazendo hoje, dia 1º de junho, a nossa aula, falando aqui sobre a multiplicação com números racionais. A multiplicação com números racionais, ela requer a atenção da gente, porque nós também temos números racionais que estão escritos na forma decimal e temos números racionais que são escritos na forma fracionária. Quando nós estamos multiplicando números racionais escrito como número natural ou como número inteiro, nós sabemos fazer a multiplicação. É uma operação que a gente começa a trabalhar com ela muito cedo, né? Então imagina que você está multiplicando números como esse, 3 multiplicado por 12. Aí, para você fazer essa multiplicação, você usa o algoritmo, né, da multiplicação, você faz aí o 3, escreve o 12, né, e vai multiplicar fazendo aqui 2 vezes 3, 6, 3 vezes 1, 3. Então, eu boto aqui 36. Aqui eu tenho fatores, o fator 3, o fator 12, e eu tenho aqui o produto que é 36. Isso quando eu estou multiplicando número natural ou número inteiro de sinal igual positivo, né, também. E lembrando aqui agora, também a questão do sinal, né? Se eu tivesse aqui, falando agora de número inteiro com sinal contrário, né? Se eu tivesse multiplicando aqui, se fosse o número menos 3, multiplicado por mais 12, né? Você teria 36 também, claro, o produto de 3 vezes 12, e seria negativo porque esses números têm sinais contrários, né? Eu estou falando aqui apenas para a gente lembrar quando estamos trabalhando com números racionais, que são naturais e também são número inteiro de sinais aqui no caso contrário, né? Um negativo e um positivo. Lembrando também, como já foi dito lá com números inteiros, que quando tem produto de sinais iguais, você tem o produto positivo, né? Isso vale também na multiplicação de números racionais. Então, enfatizando aqui que eu quero mostrar para vocês como multiplicar números que estão escritos na forma decimal, né? Na forma decimal e também na forma de fração. Então eu vou me ater aqui a comentar os exemplos para que vocês possam entender. Então, primeiro, o que é que diz aqui? Vamos retomar e ampliar o estudo da multiplicação de números racionais na forma decimal. Em uma multiplicação com números racionais na forma decimal, convém lembrar que multiplicamos os números como se fossem números naturais. Depois, colocamos a vírgula no resultado, de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número de casas decimais dos fatores. Outra observação, observamos os sinais. Se os dois fatores têm o mesmo sinal, o produto é positivo. Se for diferentes, o produto é negativo. Então, vejam aqui os exemplos, né? Já estão feitos aqui. Tem a multiplicação do número 2 multiplicado por esse número decimal, menos 0,003. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses números como se fossem números naturais. Então, você vai lembrar de multiplicar, ou seja, 0,003 vezes 2. O que nós fizemos ali, quando multiplicamos esses números, no caso aqui 3 vezes 12, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Você vai multiplicar o 3 vezes o 2 dá 6, bota aqui, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0. Então, nós fizemos aqui a primeira coisa, multiplicamos como se fossem números naturais. Depois, colocamos a vírgula no resultado. Qual foi o resultado? Foi esse, né? 0,006. Nós vamos colocar a vírgula de modo que a quantidade de casas decimais seja igual à soma do número inteiro de casas decimais dos fatores. Então, eu vejo aqui que esse fator
tem 3 casas decimais, ou seja, 1, 2, 3. Então eu vou contar 3 casas decimais, ó, 1, 2, 3 e bota vírgula, entendeu? Então aqui ficou 0,006. Agora vamos à questão do sinal. Um é positivo e o outro é negativo. Então o produto vai ser negativo, porque o número 2 é positivo e o outro é negativo, né? Eu tenho aqui um produto de um número positivo por um número negativo. Eu tenho mais 2 vezes menos 0,003, então são sinais contrários. Você tem também aqui o produto negativo. A outra coisa também que você pode ver aqui é que você tem o segundo exemplo, né? É isso que eu estou falando. E o primeiro modo considera uma soma, né, de menos 0,003 mais menos 0,003, que você pode lembrar que são dois números de sinais iguais, vamos juntar e conservar o mesmo sinal. Isso fazendo uma adição algébrica. Mas o bom mesmo é você lembrar aqui desse modo que nós estamos fazendo, né, que é o que nós fizemos aqui. O segundo exemplo determine o resultado dessa multiplicação. Então, vamos olhar aqui porque eu vou fazer. Depois a gente vai comparar. Eu tenho aqui, vamos multiplicar como se não tivesse vírgula, né, fosse número natural. Então, vai ser 1,8 multiplicado por 0,74. Vamos multiplicar como se não tivesse vírgula. Então, a gente vai fazer aqui 4 vezes 8 vai dar 32, aí vai 3, 4 vezes 1, 4 mais 3, 7. Aí depois 7 vezes 8, 56, boto o 6 aqui e levo 5. 7 vezes 1, 7 mais 5, 12. Coloca aqui. Agora chegou a vez aqui 0 vezes 8, 0. 0 vezes 1 também vai ser 0. Vamos fazer agora esta soma. Então aqui vai ficar 2. 6 mais 7 dá 13. Bota aqui, vai 1. 1 mais 2, 3 e baixo 1. Então ficou esse número, 1, 3, 3, 2. O que eu faço agora? Eu olho aqui para cima, esse número tem uma casa decimal, que é aqui o 8. E tem 2 casas decimais aqui no segundo fator. Então eu vou contar 3 casas, começando aqui do 2 para a esquerda. 1, 2, 3. Aí bota vírgula aqui. Ou seja, é uma casa decimal no primeiro fator e 2 casas decimais no segundo fator. Então, você juntando as duas vai dar igual a 3, né? Então, quando você multiplicar, esse número vai ficar 1,332, que nós chamamos 1 inteiro e 332 milésimos. E agora vem a questão do sinal. Esse número é negativo e o outro é positivo. Então, são sinais diferentes. Isso quer dizer que o nosso produto será negativo, né? Como os fatores têm sinal diferente, o produto é um número negativo. Então aqui é a maneira de você fazer a multiplicação de número racional na forma decimal. Multiplica-se como se não tivesse vírgula, depois deslocamos a vírgula para a esquerda, tantas casas forem o número de casas decimais dos fatores, e depois vem a questão do sinal. Se tem sinais iguais, vai ser positivo. Se tem sinais diferentes, o produto será negativo. E quando eu estiver multiplicando o número na forma de fração, ele é mais simples, né? Porque você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, vamos aqui direto ao exemplo. Considera as seguintes situações. 3 vezes 2 quintos, né? Para multiplicar um número inteiro por um número racional na forma de fração, multiplicamos o número inteiro pelo numerador da fração e conservamos o denominador. Isso quando eu estiver fazendo a multiplicação de números racionais. Aqui o primeiro exemplo está escrevendo o número, que está escrito um número inteiro e o outro número sendo um número fracionário, né? Então, vamos colocar aqui esse exemplo. Eu tenho o número 3, né? Esse número 3, ó, ele é um número inteiro,
vai ser multiplicado pelo número fracionário 2/5. O que eu faço? Eu multiplico o 3 pelo 2 e conservo aqui o 5. Então, 2 vezes 3, 6, vai ficar 6/5. O nosso livro mostra isso para a gente, mas eu gostaria que vocês pudessem ver a multiplicação e, considerando, quando for um número inteiro, você considera ele como um número fracionário também. Então, nessa multiplicação, se você chamar o número 3 de 3 sobre 1 multiplicado por 2/5, veja aqui que você já leva direto, ou seja, você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 5, 5, né? Isso considerando o número 3 como em forma de fração 3 sobre 1. E aqui, no segundo exemplo, eu tenho uma multiplicação de número fracionário, já escrito na forma de fração, né? 1/3 multiplicado por meio. Então, veja o que diz aqui. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários corresponde a mulheres. Entre as mulheres, a metade delas é casada, ou seja, a metade desse número, 1/3. Então, a quantidade de mulheres casadas representa que fração do número de funcionários dessa empresa? Esse problema pode ser apresentado assim: quanto dá a metade de 1/3? Então, perguntas como essa, que a gente transforma da linguagem da matemática, trocando esse de pelo sinal da multiplicação. Então, a metade de 1/3 você encontra multiplicando esse meio por 1/3, ou seja, 1 multiplicado por 1 dá 1, e 2 multiplicado por 3 dá igual a 6. Então, resolvendo a situação geometricamente, ele está mostrando aqui que você tem uma figura. Essa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? E a parte, essa aqui, que está pintada aqui, no caso aqui de escuro, representa 1/3 da figura. Que na verdade é toda essa aqui, né? Representa 1/3, ou seja, representa 1/3 da figura porque essa figura toda ela foi dividida inicialmente em 3 partes. Essa aqui que eu estou riscando agora, de vermelho, e tem uma também que eu vou riscar aqui de azul, e tem a outra parte que eu vou pintar aqui de verde, né? Que eu vou pintar aqui de verde. Então, no início eu tinha isso aqui, ó. Eu tinha essa situação, 1/3 deles aqui eram mulheres. Então eu queria saber qual era a metade deste 1/3. Então seria fazer o quê? Pegar cada uma desses 1/3 e partir no meio. Então aqui eu teria 1/3 aqui e aqui. Aqui também 1/3 e 1/3. Aqui embaixo também 1/3 e 1/3. Então na forma de desenho ficaria dessa maneira. Na forma, usando o desenho, ficaria dessa maneira aqui. E quando a gente vai fazer a multiplicação de fração por fração, é lembrar numerador por numerador, denominador por denominador. Agora aqui vem, para multiplicar números racionais na forma de fração, multiplica-se os numeradores entre si e multiplica-se o denominador entre si, né? O que eu acabei de falar. E aqui nós temos um exemplo de uma expressão numérica, onde está envolvido multiplicação e adição algébrica. Então imagina que vocês aí, no nosso estudo, encontram uma expressão como esta, né? No início ela pode parecer muito diferente, né, do que vocês conhecem, mas veja que não é tão difícil. O que está escrito aqui? Aqui está escrito menos 3/7 multiplicado por mais 2,1 menos, aí um parêntese, mais 5/9 vezes menos 3/2. Então, a primeira coisa que está pedindo aqui é transformar esse número decimal para a forma de fração. Por quê? Porque eu estou vendo aqui que tem 4 números, tem 3 em forma de fração e 1 na forma decimal. Então, convenientemente, vamos trocar esse 2,1
em forma de fração por 21 décimos, certo? Então, a primeira foi essa. Então, aqui também foi feito o que nós chamamos de simplificação de fração. Nós fizemos o cancelamento dele, dividindo o denominador desse 5 por 3, o 9 por 3, que fica 3 como o quociente aqui da simplificação, e esse numerador 3 por 3 dá 1. E simplificando logo no início, porque você poderia simplificar no final. Então, a mesma coisa, foi dividido esse denominador aqui, 7 por 7, que deu 1, e 21 por 7, que deu 3. Então, quando fizer o produto, 3 vezes 3 dá 9. Aí eu vejo, aqui é negativo, o outro é positivo. Vai ficar um produto negativo, está aqui menos 9. O sinal de menos, que eu tenho que fazer primeiro essa multiplicação. Depois da simplificação, 5 vezes 1, 5. E 3 vezes 2, 6. Aí o 5 nono é positivo e o 3 meios negativo. Então, aqui também vai ficar o produto negativo. Então, quando eu chego aqui agora, eu encontro uma subtração, né? Lembrando que vai mudar o sinal desse número que está aqui dentro do parênteses, ele fica positivo, né? E aí chegamos agora, menos 9 décimos mais 5 sextos. São denominadores diferentes, nós já vimos aqui, eu vou ter que tirar o menor múltiplo comum de 6 e 10, que é igual a 30. E aí o que a gente faz? Para encontrar essa soma, né? Você vai dividir, o 30 você divide aqui por 10, que dá igual a 3, e esse 3 você multiplica aqui pelo menos 9. 3 vezes menos 9 fica menos 27. E agora o 30 dividido por 6, dá 5, e o 5 você multiplica por 5, que vai ficar 25, positiva. Então, depois que tem o mesmo denominador, você conserva ele aqui e vai fazer a adição algébrica dos numeradores. Eu tenho menos 27 mais 35, são sinais contrários, você subtrai em módulo e conserva o sinal do maior número. Então, 27 menos 25 dá 2, o sinal do maior número, né, é o menos, vem para cá, menos 2/30. Simplificando, dividindo 2 por 2 dá 1, e o 30 por 2 dá igual a 15. Então, o valor dessa expressão é menos 1/15. Então, aqui também tem uma outra situação que faz uma pergunta: quanto é a metade da metade da metade da metade? Então, quanto é a metade da metade da metade da metade? Ou seja, é meio de meio de meio de meio. Para representar essa situação, foi colocado aqui esse desenho. Aqui eu tenho um inteiro. Aí primeiro eu tenho aqui uma metade. Então, qual é a metade dessa metade? É 1/4. Aqui 1/4. Quanto é a metade de 1/4? É 1/8. E a metade de 1/8? 1/16. Veja que aqui eu tenho um inteiro, aqui eu tenho meio, ou seja, foi dividido em duas partes, foi tomado uma. Aqui eu tenho meio de meio, que representa 1/4. Veja que a figura toda foi dividida em 4 partes, foi tomado uma. Aqui a figura toda foi dividida em 8 partes, veja, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, foi tomado uma. E aqui nós temos 16 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, aqui nessa figura, ela foi dividida em 16 partes, foi tomado uma. Então, na figura aqui, desenho, mas na linguagem que eu tenho aqui, na linguagem matemática, esse quanto é meio de meio de meio de meio, né? Ou seja, a metade da metade da metade da metade é você fazer essa multiplicação de fração, ou seja, meio vezes meio vezes meio vezes meio. Então você vai multiplicar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E aqui o denominador, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 igual a
16. Então, eu tenho aqui 1/16. Então, aqui é uma maneira, eu estou mostrando para vocês, o exemplo que estão feito no livro de vocês, sobre como fazer multiplicação com números racionais na forma decimal e também na forma fracionária, ok?